Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno Fontes, sou professor de matemática e bem-vindo ao canal Matemática sob Demanda. Tá? O que a gente vai fazer hoje é iniciar uma playlist com aulas para o terceiro ano e para o curso. Como assim? Aulas baseadas no vestibular, tá? Então, assim, a gente vai ter desde assuntos básicos que foram tratados lá no ensino fundamental até assuntos mais complexos que a gente aprende no ensino médio, que a gente acaba tendo que aperfeiçoar, tá? Durante o ensino médio. Então, galerinha, hoje a gente vai começar com um assunto lá do início, lá do ensino fundamental, que se chama sistemas de numeração. E assim, são assuntos que acabam aparecendo, né? São questões, no geral, tranquilas, mas às vezes é um detalhe que a gente esqueceu, faz muito tempo que a gente estudou, então, assim, cara, vale a pena, porque sempre aparece. E assim, eu deixei na descrição do vídeo uma lista só com exercícios de vestibular, tá? Só com exercícios do Enem, onde apareceram essas questões, tá? Então, vamos para aula? Vamos que vamos? Bora, bora, bora! Primeiro a gente vai começar fazendo uma aulinha de teoria, tá? Sobre sistemas de numeração e depois eu faço uma aula com a correção da lista que está na descrição, tá, pessoal? Então a gente vai seguir sempre esse esquema, uma aula de teoria e uma aula de revisão, de correção. Então a gente vai começar pelo sistema de numeração decimal, que é o que a gente usa, tá? E aí, se é um sistema de numeração decimal, significa que a base é 10. O que significa a base ser 10? Significa que ele tem 10 algarismos para representar. E quais são eles? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Tá? E assim, esse sistema de numeração decimal, a gente sabe que ele é posicional. O que isso significa? Significa que se eu escrever o número 345, ele é diferente do número 543, porque aqui é a casa da centena, aqui é a casa da dezena, aqui é a casa da unidade, e cada casa tem um valor diferente, né? Beleza. Como assim tem um valor diferente, Bruno? Então, vou escrever esse número aqui, ó, 345. Esse 3 que está aqui, ele tem um valor de 300, né, porque ele está na casa da centena. Esse 4 que está aqui, ele tem um valor de 40, porque ele está na casa das dezenas. E o último algarismo aqui, que é o 5, ele tem um valor de 5 unidades, apenas 5. E aí, se você reparar, a gente pegou e escreveu, decompôs o número usando só adições, né? Então a gente diz que isso daqui é uma decomposição por adição, tá? E aí o que a gente vai combinar? A gente vai combinar que esse 300 aqui, ele não representa 3 centenas, ou seja, 3 vezes 100. Esse 40 que está aqui, ele não era de 4 dezenas, então ele é a mesma coisa que 4 vezes 10. E esses 5 aqui são 5 unidades, eu vou colocar aqui 5 vezes 1. Isso daqui já seria uma decomposição utilizando adição e multiplicação, tá? Mas mais bonito do que isso é pegar e reescrever esse 100 daqui como 10 ao quadrado. Esse 10 que está aqui, a gente reescrever como 10 elevado a 1. E esse 5 que está aqui, reescrever como 10 elevado a 0. Então, repara que todos os números eles estão associados a uma potência de 10. Beleza? Deixa eu ver se você entendeu. Se eu venho aqui e coloco o número 9.803. Esse 9 que está aqui, ele não é a mesma coisa que 9.000, que é o 9 vezes 1.000, ou na potência de 10, 9 vezes 10 ao cubo. Esse 8 que está aqui é a mesma coisa que 800, que é a mesma coisa que 8 vezes 100, ou seja, 8 vezes 10
ao quadrado. Esse zero que está aqui é a mesma coisa que 0 vezes 10, ou seja, 0 vezes... era só 0, né? E aqui embaixo que é 0 vezes 10, ou 0 vezes 10 elevado a 1. Tudo isso representa 0, né? E o 3 aqui, de 3 unidades, ele vai ser 3 vezes 1, que é 3 vezes 10 elevado a 0. Tá? Então, essa maneira aqui que eu estou representando aqui, ó, um número na base decimal, é bem importante, porque agora eu vou falar com vocês sobre um sistema binário. Cara, o sistema binário, bi vem de 2. Então significa que a base desse sistema é a base 2. Ou seja, a gente usa dois algarismos, né? Dois símbolos, que no caso são os algarismos 0 e 1. E ele também é posicional. Tá? Por que ele é posicional? Porque o número 1, 1, 0, 1 vai ser diferente do número 1, 0, 1, 1. Ah, Bruno, mas eu não sei o que significa. Mas eu já vou te mostrar aqui qual vai ser o valor deles no nosso equivalente do decimal. E para você não falar que isso daqui é 1101, o que a gente faz? A gente coloca esse 101 entre parênteses com um 2 aqui embaixo. Esse 2 significa que ele está escrito na representação binária. Tá? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai aprender a converter de binário para decimal. Tá? Depois a gente faz a volta. Bom, para converter um número binário em decimal, o que a gente faz? Primeira coisa, lembra aqui, ó, esse 345, esse 3 que está aqui, ele estava na casa da centena, ou seja, do 10 ao quadrado. Esse daqui estava na casa da dezena, que era do 10, que era 10 elevado a 1. E aqui o 5 estava na casa da unidade, que é 10 elevado a 0. Então, ó, repara que todos esses daqui, ó, tem uma potência de base 10. Porque a base lá do meu sistema binário era 10. Agora, aqui no sistema binário, a base é 2. Isso significa que quando eu pegar, por exemplo, esse número aqui, 1, 1, 0, 1, para transformar em decimal, esse primeiro algarismo daqui, ó, para a gente não se perder, ele está relacionado a 2 elevado a 0. Esse daqui está relacionado à próxima potência, que é 2 elevado a 1. Aqui é 2 elevado a 2. Aqui é 2 elevado a 3. Para facilitar a nossa vida, eu acho que é legal você pegar e dizer quanto é que é 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele próprio. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 4. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 8. Tá? E aí, como é que a gente fazia lá no decimal? Lá no decimal, a gente não fazia 3 vezes 10 ao quadrado? Depois 4 vezes 10 elevado a 1? A gente não ia fazendo esse esqueminha aqui? Então, a gente vai fazer a mesma coisa lá no outro. Tá? Então, calma aí. Deixa eu botar aqui mais 5 vezes 10 elevado a 0. Tá? Aqui vai ficar, ó, no decimal, ó, o primeiro número que está aqui, ó, que é o caso 1, vezes, eu posso escrever esse 2 ao cubo, ou eu posso já trocar esse cara aqui por 8, né, porque a gente já calculou. Mais 1 vezes a próxima potência aqui, ó, 2 ao quadrado, que a gente já sabe que é 4, mais o próximo algarismo ali do número é o 0, vezes 2 elevado a 1, que a gente já sabe que é 2, e 1, que é o último algarismo, vezes 2 elevado a 0, que é 1. Meu medo é só você se empolgar, porque 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 4 é 4,
Zero vezes 2 é zero, tá? Tem gente que adora escrever 2 aqui, tá? Não faz isso. E aqui, 1 vezes 1, 1. Aí você agora tem que fazer a soma. 8 mais 4 mais 0 mais 1, que vai dar incríveis 13. Ou seja, a gente acabou de calcular, de converter um número 1101 na base 2 para 13 na decimal. Eu poderia vir aqui e colocar o 12 aqui entre parênteses, o 3 aqui entre parênteses, com um 10 ali do sistema decimal. Mas como é o sistema que a gente usa, a gente omite esse pedaço. Tá? E agora vamos fazer o seguinte, eu falei que esse cara era diferente desse na base binária, né? A gente já calculou esse daqui e vimos que é 13. Vamos calcular esse daqui para ver como é que funciona? Então, ó, exemplo 2. Agora eu quero calcular o número 1, 0, 1, 1 na base 2. Tá? Vamos lá. A gente sabe que esse primeiro aqui, ó, é 2 elevado a 0, aqui é 2 elevado a 1, aqui é 2 elevado a 2, aqui é 2 elevado a 3. A gente sempre vai começar da direita para a esquerda, tá? E agora a gente tem, ó, que associar cada algarismo com a sua potência, tá? Nesse esquema. 1 vezes 2 ao cubo, mais 0 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais, o último algarismo é 1, Bruno, 1 vezes 2 elevado a 0. Bom, 1 vezes 2 ao cubo é 8. Não se empolga, 0 vezes qualquer coisa é 0. 1 vezes 2 elevado a 1 é 2. E 1 vezes 2 elevado a 0 é 1. Aí você fez a conta, 8 mais 0 mais 2 mais 1, deu 11. Então, o número aqui na base 101 na base 2 é igual ao nosso 11 na base decimal. Belezinha? E você pode pegar e fazer isso aí para qualquer ideia, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos converter de decimal, do sistema decimal, para o sistema binário, tá? E aí como é que vai funcionar? Bom, eu vou vir aqui e vou escrever um número. Por exemplo, o número 13, que a gente já sabe a resposta, né? Qual é a minha sugestão, pessoal? Minha sugestão é a gente escrevendo as potências de 2 até chegar no número que a gente quer converter. Isso daqui vai ser o que eu vou dizer para você, que vai ser a nossa primeira maneira, tá? Eu vou te ensinar 2 maneiras de fazer. Aí você vai lá e vê qual que você vai curtir, tá? Então, primeira e tem uma segunda maneira. Vou te ensinar 2 métodos. Bom, primeiro método é, a gente vai pegar o 13, e aí aqui na linha de baixo, ou melhor, na linha de cima, a gente vai escrever as potências de 2 até chegar no 13. Então, a gente tem um 1, tem um 2, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, pronto, passamos do 13. Tá, aí ele é um pouquinho trabalhoso, essa primeira maneira. Por quê? 13, eu vou separar ele em 2 somas, né? Bom, o primeiro número que é menor que 13 é esse 8. Então, vou escrever 8. Só que 8 mais alguma coisa para dar 13 é 5. Tá? Só que 5 não é bom, porque 5 não é potência de 2, né? Não é nenhum desses números azuis que a gente marcou. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar esse 5 e reescrever esse 5 como 4, que é o próximo número aqui, menor que 5, que apareceu na lista, 4 mais 1. Opa, 1 é um número que está escrito aqui. Opa, então 1 é bom. Aí, o que acontece? Né? Esses que eu circulei são as potências de 2 que a gente tem.
né? A gente tem o 8, a gente tem o 4, a gente não tem o 2 e a gente tem o 1, né? Então, como a gente conseguiu decompor o 13 com esses números, os números que apareceram vão ser associados ao 1, para fazer 1 vezes 8, 1 vezes 4, 1 vezes 1, e depois somar eles. E o número que não tem, a gente completa com 0. Então, esse número que a gente formou aqui, ó, 1101, na base 2, é exatamente o número 3, que era o que a gente tinha lá. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro exemplo aqui. Sei lá, vamos pensar aqui, outro número. Boa, 40. 40 não, 40 não, 43. 43. 43. Aí o que a gente combinou? Que a gente ia pegar, escrever os números, as potências de 2, até chegar no 43, né? Então vamos lá. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Aí o primeiro passo, depois disso, é pegar o 43 e separar ele na soma. Ó, a primeira potência de 2 que aparece aqui, ó, é o 32. Só que 32 para virar 43 tem que somar 11, né? Só que 11 não é potência. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que separar esse 11 aqui. Não dá para colocar 16, tem que separar na soma. Então a gente vai ter que colocar como 8. 11 é 8 mais 3, né? Só que 3 também não está nessa lista. Então, como 3 não está nessa lista, a gente vai ter que abrir esse 3 em potências. Vou ter que repetir o 32, vou ter que repetir o 8. Esse 3 vai virar 2 mais 1. Opa, o 2 e o 1 estão aqui na lista. Então, olha só. As potências que a gente tem aqui, ó, é 32, 16, 8, 4, 2 e 1. A gente não usou nem o 16, nem o 4. Para esses que a gente não usou, a gente associa o 0. Para esses que a gente usou, a gente vai associar 1. Então, o número 1, 0, 1, 0, 1, 1, na base 2, esse cara aqui que vai ser o 43. Tá? Belezinha? Assim, vou te falar aqui, essa é a primeira maneira. A segunda maneira, eu digo que é um método prático, que não tem que pensar muita coisa não, tá? Você vai ver. Eu vou começar pelo 13, né, que é o nosso exemplo 1. Eu vou pegar o 13 e, como é um sistema binário, a base é 2, eu vou dividir por 2. Aí 13 dividido por 2 dá 6 e sobra 1. Aí a gente marca o 1. Aí a gente pega esse 6 que teve aqui de resultado e divide por 2. Quando eu faço 6 dividido por 2, dá 3 e não sobra nada. Aí eu marquei o resto 0. Aí agora eu vou pegar esse 3 de resultado, que é o dividir por 2 de novo, vai dar 1 e vai sobrar 1. Aí eu vou marcar esse último 1 e vou marcar esse último resultado, porque 1 não dá para dividir por 2. E aí, olha os que a gente marcou. A gente marcou esse 1, esse 0, esse 1 e esse 1. O que a gente vai fazer? A gente vai ler dessa para essa direção. Quando a gente lê nessa direção, você vai ver ó, o 1, o 1, o 0, o 1, que vai ser o nosso 13. Ó. O que a gente fez foi isso daqui. Ó. A gente leu nessa direção esses algarismos aqui, ó, esses números aqui. Ó. E a gente escreveu eles, que foi exatamente o que a gente tinha encontrado aqui. Vamos ver se você entendeu? Vamos fazer o 43? Ó, pega 43, divide por 2. Cara, 43 dividido por 2 dá 21, tá? Ah, Bruno, eu tenho que fazer algumas etapas para fazer essa conta. Para você não se enrolar, faz aqui separado, tá? Faz aqui separado, se for o caso. E aí, quando você terminar, você traz, ó, 1 de resto e 21 de resultado, para não enrolar aqui a situação. Aí, ó, 21 dividido por 2, 21 dividido por 2 dá 10 e sobra 1 também. Aí pega o 10, divide por 2, 10 dividido por 2
dá 5 e não sobra nada. Aí pega o 5, divide por 2. 5 dividido por 2 dá 2 e sobra 1. O 2 dá para dividir por 2, então divide. 2 dividido por 2 dá 1 e não sobra nada. E aí a gente marca esse 1 aqui que não dá para simplificar mais ele, não dá para dividir. Opa! Aí agora a gente marca. Ó. O que a gente marcou? A gente marcou esses algarismos aqui. Ah, Bruno, qual é a direção? A direção é sempre do final para o início. Então, ó, do final do início, você está vendo 1, 0, 1, 0, 1, 1. Isso tudo na base 2. Isso daqui é o número 43 na base decimal. Belezinha? Lindo, né? Ah, cara. É isso aí. Bom, o que a gente vai fazer? A gente agora vai falar... Vamos falar na próxima folha, né? Vamos falar na próxima folha, porque vamos falar do sistema vigesimal. Só para você ver que é um padrão, tá? Eu não vou falar de todos os sistemas, porque são infinitos sistemas, mas você tem que ver o padrão. Sistema vigesimal significa que a base é 20. Se a base é 20, a gente precisa de 20 algarismos, 20 símbolos que seja, tá? E aí, como a gente vai usar os números aqui para facilitar, eu vou dizer que a gente vai usar os números de 0 a 19, tá? E ele também vai ser posicional, tá? Ele também vai ser posicional. E aí, como é que a gente vai representar aqui, ó, para não ter confusão aqui no sistema vigesimal? Tá? A gente vai escrever um número nesse esquema aqui, ó. Se eu pegar e só fizer isso daqui, ó, 3, 15, 2, fica meio confuso. Fica porque eu poderia separar o número assim, né? 3, 1, 5, 2. Eu poderia separar o número assim, 3, 15, 2, né? Porque a gente só pode usar algarismos de 0 a 19. Eu não poderia separar o número assim, 31, 52, porque o limite é 19. Então, Bruno, dessas separações que podem, qual que você está querendo falar? Eu quero falar essa daqui, ó. Tá? Então, o número que a gente está olhando aí, que a gente vai estudar, é o 3, 15, 2 no sistema vigesimal. Aí, ó, como converter do vigesimal para o decimal. Tá? Vai seguir a mesma ideia do binário para o decimal. Como assim a mesma ideia? A gente tinha 3, 15, 2. Aí cada elemento daqui está associado a uma potência. Qual vai ser a primeira potência? É 20 elevado a 0. Qual vai ser a segunda potência? Vai ser 20 elevado a 1. Opa! A próxima potência vai ser 20 elevado a 2. E aí a gente vai fazer essa multiplicação aqui, ó, de cada elemento com a sua potência, tá? Então, beleza. Como é que vai ficar multiplicando cada elemento com a sua potência? Vai ficar 3 vezes 20 ao quadrado, mais 15 vezes 20 elevado a 1, mais 2, mais 2, tá rebelde aqui, mais 2 vezes 20 elevado a 0. Tá, beleza. Agora a gente vai calcular. Eu prefiro fazer aqui, ó, sem pressa. Ó. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400. 20 elevado a 1 é o próprio 20. E 20 elevado a 0 é 1, né? Ou seja, 3 vezes 400 é 1.200. 15 vezes 20 é 300. E 2 vezes 1 é 2. Então vai ficar 1.502. Tá? Belezinha? Show de bola. Agora,
o que a gente vai fazer? Eu posso pegar e mostrar para vocês como converter do vigesimal, do decimal para o vigesimal, né? Do decimal para o vigesimal, tá? Assim, também tem dois métodos, tá? Também tem dois métodos. Só que esses métodos, né, tem a sua praticidade. Então eu vou te mostrar o primeiro, que vai ser o prático, tá? E depois eu vou te mostrar como a gente faria sem ser o método prático. O método prático, eu vou fazer aqui o 1502, né? Foi o que a gente já sabe. Eu vou querer transformar isso para o vigesimal. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1502 e vou dividir por 20. Cara, 1502 dividido por 20, o que a gente faz? Faz ele separado para não se enrolar. Ó, 150 dividido por 20 dá 7, né? Porque 7 vezes 20 é 140, sobra 10. Aí baixa o 2. Aí 102 dividido por 20 dá 5. Tá? E 5 e sobrou 2. Então vou botar aqui, ó, 75 e sobra 2. Aí eu marquei o primeiro resto, né? A gente combinou de marcar o primeiro resto. Aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 75 e dividir por 20. Quando a gente faz 75 dividido por 20, vai dar 3 e vai sobrar 15, né? Porque 3 vezes 20 é 60, 60 para chegar a 75, 15. E agora, esse 3 que está aqui não dá para dividir mais, né? Porque é menor que 20. Então, marca os números que a gente encontrou e a gente lê ao contrário. Aí a gente vai ter o 3, 15, 2 na base 20. Esse cara aqui era o nosso 1502. Beleza? Esse é um método prático. Qual é o segundo método? O segundo método vai ser o seguinte. A gente vai pegar e vai fazer algo parecido com o que a gente fez lá no binário, tá? Então vamos lá. Eu quero o número 1502. Aí lá no binário, o que a gente começou? A gente escreveu as potências de 2. Aqui a gente vai escrever as potências de 20. Tá? Então é 20 elevado a 0, que é 1. 20 elevado a 1, que é 20. Aí a outra potência que era 400. Cara, 400 vezes 20 vai dar 8.000, vai passar. Passou muito. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai reescrever esse 1502 como potência aqui, como separar em soma, né? Só que olha só, se eu pegar 400, vai sobrar muito, tá vendo? 400 para 1502 vai sobrar muito. Se eu colocar 400 mais 400, já dá 800. Só que eu vou botar mais um 400 aqui, aí vai dar 1.200. Se eu colocar mais um 400, aí vai chegar em 1.600, aí passou. Aí não serve. Eu quero ficar abaixo de 1502, né? Então, no momento, o que você está enxergando aqui? Você está enxergando 1.200. Só que esses 1.200 que estão aqui, para chegar a 1.502, está faltando 302. Beleza, a gente resolveu a primeira parte, que é o quê? A potência de 400. A gente tem 3 vezes 400. Agora a gente tem que abrir esse 302. Só que usando o quê? Usando 20. Cara, 20 mais 20 mais 20 mais 20, um montão de vezes, tem que dar 300. Pô, o que eu posso fazer? Eu posso fazer 302 dividido por 20, vai dar 15. Aí coloco 15 aqui. E aí, ó, 15 vezes 20 dá o 300, só que aí vai sobrar 2. Né?
Então, ó, a gente abriu 302 nisso daqui. E depois, esse 2 que está aqui, a gente vai ter que usar essa última aqui, e aí vai ficar 2 vezes 1. Então, a gente tem 3 vezes 400, mais 15 vezes 2, vezes 20, quer dizer, mais 2 vezes 1. Então, ó, olha quais são os elementos que estão associados aqui, ó, quais são os números que estão associados a cada potência aqui, ó. E aí, esses elementos vão ser os que vão representar o número na base vigesimal. Tá? Então, o 3, 15, 20, 3, 15, 2 na base 20 é o que representa o 1502. Beleza? Lindo, 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 galera. Eita, não, volta. Então, pessoal, essa é a parte teórica. O que a gente vai fazer agora? Na descrição do vídeo tem uma lista de exercícios com questões a respeito disso, que vocês vão fazer para mim, e a gente vai fazer a correção, tirar as dúvidas na próxima aula, no próximo vídeo. Tá? E aí, o que você vai fazer? Qual favor que você vai fazer? Você vai curtir esse vídeo para ajudar o canal, para mostrar que esse vídeo tem que chegar a mais pessoas. Você vai se inscrever no canal, porque a gente vai pegar e vai colocar vários vídeos para você ter um estudo completo para o vestibular, tá? E você vai compartilhar com os colegas, né? Você não vai contar esse segredo, não vai guardar esse segredo. Então, compartilha com os colegas para todo mundo conseguir acessar esse canal e ter um complemento aí e se preparar bem aí para o vestibular, tá bom? Galera, por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Valeu!